Glória a Deus. Vamos tomar os vossos assentos, de preferência dando glória a Deus. Antes de começar a ministrar a palavra que Deus propôs no meu coração nessa noite, nesta madrugada, eu quero externar aqui a minha alegria de mais uma vez poder estar convosco. Já vim aqui muitas outras vezes ministrar esta, salvo engano, é a segunda ou terceira vez. A última vez que eu ministrei aqui foi em 2016. Na ocasião, nós até oramos aqui pelo Guti, na primeira eleição dele. Foi uma festa muito linda, um culto muito abençoado. E quando eu encontrei a pastora Sidney esses dias ali no mercado, eu estava querendo seu contato novamente, tínhamos perdido o contato, e trocamos ali o contato, e aqui estamos. Deus abençoe a pastora Sidney, pastor Gregório, Deus abençoe a todos quantos estão aqui, que cooperam, que ajudam, que colaboram mensalmente com esse trabalho, que aqui estão. Certamente esse lugar tem sido fonte de vida, fonte de bênção. Dos que estão presentes aqui, quantos já foram abençoados por este lugar? Eu sou um. Tem mais alguém aqui? Glória a Deus. É que Deus abençoe abundantemente. Aos meus amigos, pastor Darlan, pastor José, que convivem conosco ali. Atualmente nós estamos pastoreando a Lebrais Vila Tietê, ali na Vila Maria. Há 4 meses ali estamos. E eu quero louvar a Deus porque o Senhor tem me dado aquele povo para estarmos juntos ali, congregando, adorando a Deus. Sou muito feliz. Obrigado, pastor José, por estar aqui, pastor Darlan. Deus abençoe as nossas vidas abundantemente. Ele sabe que a correria foi grande hoje. Eu cheguei no aeroporto agora meia-noite. Eu estou vindo de Fortaleza, né? Eu cheguei em Fortaleza no dia 8 e comecei a pregar no dia 8. E esta é a 18ª noite de ministração. No Ceará eu preguei todas as noites, do dia 8 até o dia 24. Saí do Ceará agora 8h30 da noite. Cheguei pertinho de meia-noite aqui no aeroporto de Barulhos. Meu filho foi me pegar. Eu só passei em casa desse chamado e vim aqui. E eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre esta igreja. Não se preocupe que antes das 3 eu prometo entregar, né? Eu prometo entregar antes das 3. Eu vinha a caminho nos últimos dias pensando muito nesse compromisso e conversando com Deus e perguntando a Ele o que é que Ele teria para nós essa noite. E por estarmos em uma madrugada, por que não escolher um texto bíblico que fala de uma determinada madrugada? Então, numa determinada madrugada, Deus fez uma obra muito grande na vida de um homem. E pastor Gregório, Deus encheu no coração da minha alma para que eu falasse daquela madrugada, que Deus fez uma obra muito grande na vida daquele homem, para revelar que nesta madrugada Deus vai fazer uma coisa muito grande na vida destes homens. Eu vou repetir. Eu vim aqui pregar sobre uma madrugada antiga, faz muitos milênios de anos, que Deus fez uma grande obra na vida de um homem numa madrugada, e que nesta madrugada Ele vai fazer uma grande obra na vida dos homens que estão presentes ali. Livro do Gênesis, capítulo de número 32, a partir do versículo 22. Nós leremos do 22 ao 30. Livro do Gênesis, capítulo de número 32, a partir do versículo de número 22. Nós vamos falar nesta madrugada sobre aquela madrugada que a vida de Jacó foi mudada, que a vida de Jacó foi transformada, que a vida de Jacó foi tocada, que a vida de Jacó foi marcada. E eu tenho uma boa notícia para dizer para os cães petecas que estão aqui: do jeito que naquela madrugada Deus marcou Jacó, Deus vai marcar as nossas vidas aqui. Aleluia! Duas pessoas que querem sair marcadas daqui, uma sou eu hoje. Tem mais alguém aqui que quer sair marcado? Então o meu desejo é sair marcado daqui. Quantos podem dar glórias ao nome de Jesus? Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Nós leremos do 22 ao 30. Está escrito assim, a partir do versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. E o homem lutava com ele até o romper de
dia, até que a alva chegasse, até que o dia amanhecesse. Vendo este homem que não podia mais lutar com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. Na luta com o homem, então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus. Aqui foi o grande fator determinante, é que Jacó não lutou contra Deus. Jacó lutou com Deus. Uma coisa é lutar contra Deus, outra coisa é lutar com Deus. Olha só, lutou com Deus e prevaleceste. E com os homens e prevaleceste. Jacó disse: por favor, diga-me qual é o seu nome, como se chama? E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Naquela mesma noite, o abençoou ali. E o versículo de número 30 está escrito: Jacó chamou aquele lugar Peniel. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi mudada. Ou dependendo da tradução, a minha vida foi salva. Ou dependendo da tradução, a minha vida foi poupada. Ou dependendo da tradução, a minha vida foi transformada. Você diz amém. Servos e servas de Deus, por alguns minutos, alugue-me sem dinheiro e sem preço a sua mente e o seu coração, para que eu traga uma palavra da parte de Deus para as vossas vidas nesta madrugada, para que todos entendam qual é o caminho profético que Deus me deu nesta noite. Eu preciso iniciar, antes mesmo de falar a temática da mensagem, eu preciso linkar aqui, eu preciso ligar o primeiro versículo que eu li, o 22, ao versículo 30, para que você entenda qual foi o caminho profético que Deus me deu para essa noite. O versículo 22 inicia dizendo: naquela mesma noite. No versículo 30, que foi o último que eu li, diz: vi Deus face a face, e a minha vida foi mudada, ou transformada, ou poupada, ou salva, ou marcada. Não importa o termo aí, sinônimo, mas é a mesma ideia. Naquela mesma noite, versículo 30, vi Deus face a face, e a minha vida foi transformada. No 22, naquela mesma noite. No 30, vi Deus face a face, e a minha vida foi transformada. Quando a gente une esses dois versículos, o primeiro e o último que eu li, a gente chega à conclusão que Deus ainda separa, Deus ainda reserva noites para ter encontro com homens e marcar a vida destes homens. Eu vou repetir: Deus ainda reserva noites, Deus ainda separa noite para se encontrar com homens e marcar nestas noites
Cristo. Eu vim nesta madrugada declarar que hoje é uma madrugada de encontros com Deus. Eu vou repetir: hoje é uma madrugada de encontros com Deus. E este encontro de Deus para conosco é um encontro que vai marcar pessoas neste lugar. Pastor Gregório, Deus me trouxe aqui para dizer que hoje é noite que pessoas sairão daqui marcadas por Deus. Eu vou repetir: hoje é noite que Deus marcará pessoas aqui. Se só tem 11 pessoas aqui que querem ser marcadas por Deus, não sou eu, cadê a outra? Tem mais alguém aqui que quer ser marcado por Deus? Então, naquela mesma noite, Deus proporcionou um encontro com Jacó, e aquele encontro marcou a vida de Jacó. Eu estou introduzindo dizendo que hoje, na madrugada do dia 25 para o dia 26 de abril, é uma madrugada de encontros com Deus, e são encontros que marcarão a vida de pessoas. Eu tenho a plena convicção que eu estou pregando aqui para pessoas que serão a próxima revelação de Deus, não só para Guarulhos, são as próximas revelações de Deus, não só para São Paulo. Eu estou pregando para alguém que me ouve hoje à noite aqui, que será a próxima revelação de Deus que está para o mundo. Alguém pode dar glórias ao nome de Jesus? Hoje é noite de encontros com Deus, hoje é noite de encontros que marcam, hoje é madrugada de encontro que vai marcar a vida de alguém. Eu vou repetir: hoje é madrugada de encontros que vão marcar a vida de alguém aqui. Eu preciso sair daqui marcado por Deus. Quem mais precisa sair daqui marcado por Deus? Este texto revela que em uma madrugada, naquela mesma noite, Deus teve um encontro com Jacó. Foi Jacó quem disse: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi marcada, foi transformada, foi mudada. Então você já está entendendo, nesta madrugada ela não terminará. Esta madrugada não terminará sem uma experiência de um encontro com Deus aconteça com alguém aqui. E este encontro vai deixar uma marca profunda e poderosa nas nossas vidas. Eu preciso e quero sair daqui marcado por Deus. Eu preciso e quero sair daqui marcado pelo Senhor. Alguém mais quer? Abre a boca, aproveita, glorifique, exalte o nome de Jesus. Eu sei que nós às vezes não temos o costume de fazer isto, mas procura alguém peteca que está ao seu lado, catuca ele. É só essa vez que eu vou pedir. Catuca ele, catuca ela, e diga para ele ou para ela assim: ó, hoje é noite de encontro com Deus. Fala isto: hoje é noite de encontro com Deus, e é um encontro que vai marcar, vai marcar, vai marcar, vai marcar. Deus vai marcar as nossas vidas aqui. Eu tenho uma plena convicção disso. Só quem sairá marcado, aproveita e glorifica, exalta e agradece o nome de Jesus. Então nós já sabemos que aquela noite foi a noite que Deus determinou para marcar a vida de Jacó. E também nós já sabemos que hoje é noite em que Deus tem encontros aqui que marcarão as nossas vidas. Alguém pode dar glórias ao nome de Jesus? Não restam dúvidas. Toda vez que Deus se encontra com alguém, Deus marca a vida deste alguém. Eu vou repetir: toda vez que Deus encontra-se com alguém, que Deus traz uma experiência nova para alguém, Deus marca a vida deste alguém. Então aqui a ideia, pastor Gregório, não é saber se os encontros marcam ou não a nossa vida. Disso a gente já sabe. O que a gente não sabe ainda é quando estes encontros acontecem. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Cheguei. Aquela madrugada Deus se encontrou com Jacó e marcou a vida de Jacó. Nesta madrugada Deus vai ter um encontro conosco aqui, ou alguém vai ter um encontro, uma experiência pessoal com Deus aqui, e vai sair aqui marcado pelo Senhor. Alguém vai sair aqui marcado pelo Senhor. Deus deixará uma marca dele nesta vigília aqui. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então a gente já sabe, se encontrou com Deus, a vida é mudada. Quem já sabe isso diz amém? Todo aquele que teve um encontro com Deus, a sua vida foi transformada. Disso nós não temos dúvida. Agora a grande pergunta é: quando é que esses encontros acontecem? Eu já sei que se eu me encontrar com Deus, eu já sei que se eu tiver uma experiência pessoal com Deus, eu já sei que a minha vida é mudada. Agora, eu não sei quando estes encontros acontecem. E pensando nisso, Deus me deu a seguinte ideia profética para se pregar hoje. Eu quero nos próximos minutos falar sobre quando os encontros acontecem. Eu escolhi este texto para dizer que nesta madrugada o cenário já está montado, as circunstâncias já foram provocadas. O quando aqui, quando os
marcará a sua vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado através de você. Então é este o tema que eu vou pregar hoje. Quando os encontros acontecem, eu já sei que quando Deus se encontra, Ele marca. Vou repetir, quando Deus se encontra com alguém, Ele marca. A vida da pessoa nunca vai ser a mesma, eu já sei disso. Agora o que eu não sei é quando esses encontros acontecem. E aí a palavra que Deus me deu é exatamente esta. Eu vou responder a esta pergunta: quando é que os encontros acontecem? Só que não é uma pergunta quando relacionada ao tempo, porque na verdade eu não sei quando é que o tempo de encontrar-se com Deus acontece. Mas uma coisa eu tenho certeza: esse tempo é determinado pelo cenário. Esse tempo é determinado pelas circunstâncias. Esse tempo é determinado pela ocasião. E hoje é uma perfeita ocasião para que os encontros aconteçam. Hoje o cenário está montado para que os encontros aconteçam. E se é verdade que eu estou dizendo que o cenário já está montado para que os encontros aconteçam, também é verdade que nós sairemos aqui marcados pela presença do Senhor. Quem pode dar glórias ao nome dele? Pastor Alexandre, eu já sei que quando o encontro acontece, já sei que a vida é transformada. Agora, quando é que os encontros acontecem? Primeira resposta: quando é que os encontros acontecem? Primeira resposta: Jacó já está há 20 anos fora de casa. Quantos anos? 20 anos. Prega para mim, quantos anos? 20 anos fora de casa. Jacó já está casado. Se uma mulher ele achava pouco, já tinha duas. Tinha 2 servas. Tinha 11 filhos. E estava extremamente rico. Ele pega a liberação para Labão, seu tio, para ir embora. E o seu tio, depois de uma insistência, o libera. Ele está casado, ele é pai de 11 filhos, ele está rico. Ele tinha tudo, pastor Gregório, para dali e para mais longe, quer dizer. Dali ele tinha tudo para dali, ó, ele avançar, prosseguir viagem. Mas quando ele é liberado da casa de Labão, ele lembra de um negócio. Pergunta o quê? Ele lembra de um negócio. Pergunta o quê? Há 20 anos ele tinha deixado uma treta para resolver. Permita essa expressão meio chula, com o seu irmão Matatis. Jacó resolve pegar suas esposas, pegar suas servas, pegar seus filhos e pegar toda a sua riqueza, e ele determina fazer o caminho de volta. Eu vou repetir: ele determina fazer o caminho de volta. Ele resolve fazer o caminho de volta. Pois é, antes que ele concluísse o caminho de volta, o encontro aconteceu. Eu vou repetir: antes que ele concluísse o caminho de volta, o encontro aconteceu. Aqui eu tenho a primeira palavra profética da noite. Quando é que os encontros que marcam a nossa vida acontecem? Os encontros que marcam a nossa vida acontecem quando eu determino fazer o caminho de volta. Eu vou repetir: os encontros que marcam a minha vida acontecem quando eu resolvo fazer o caminho de volta. Pastor José, Jacó resolveu fazer o caminho de volta. Pastor Gregório, Jacó resolveu fazer o caminho de volta. E tem pessoas aqui que certamente Deus preparou o cenário para que hoje à noite a sua vida fosse marcada. E o que é que você precisa fazer? É só você fazer o caminho de volta. E o que é caminho de volta? É se reconciliar. Não, você já é crente. É melhorar um pouquinho. A gente já foi melhor um pouquinho. A gente já foi melhorzinho um pouquinho. A gente já orou mais. A gente já jejuou mais. Eu sabia que os glórias iam diminuir, mas eu vou dizer: a gente já leu mais a Bíblia. A gente já foi melhor um pouquinho. A gente já voltou mais aqui. A gente já veio mais aqui. Eu mesmo já vim mais aqui. Faz tempo que eu não vim aqui. A gente precisa fazer o caminho de volta. Quando Jacó determina: eu vou fazer o caminho de volta para resolver algo lá do passado, o encontro aconteceu. A vida foi marcada. A vida a vida foi mudada quando ele resolveu fazer o caminho de volta. E hoje à noite eu tenho uma plena convicção que se nós sairmos daqui determinados a fazer o caminho de volta, a nossa vida será mudada, a nossa vida será transformada, a nossa vida será marcada. E tudo que eu vou te dizer, às vezes, quando a gente fala em fazer caminho de volta, as pessoas só têm uma ideia evangelística, mas na verdade
Às vezes nós estamos dentro de casa, mas precisando fazer o caminho de volta. Aquele filho da parábola do filho pródigo, não o pecador imoral, aquele que vai para a sarjeta e gasta tudo com as meretrizes, mas o pecador moral, aquele que estava dentro da casa, aquele que nunca saiu de casa, aquele que nunca se afastou da casa. Diz a Bíblia que ele estava no campo. Quando ele voltou do campo, ele ouviu as músicas, ele viu as danças, ele chamou um criado, ele chamou um empregado e disse: o que é que está acontecendo ali? O que é que está acontecendo ali? O que é que está acontecendo ali? Pensa comigo, o rapaz morava em casa, mas não sabia o que é que estava acontecendo na casa. Eu vou repetir, ele morava em casa, mas não sabia o que é que estava acontecendo em casa. Por quê? Porque ele precisava fazer o caminho de volta. Me ajuda? Ele precisava fazer o caminho de volta. Se ele tivesse feito o caminho de volta, ele saberia que o seu irmão estava ali, são, salvo, renovado, restaurado, e a festa acontecendo. Até na festa ele ia participar. Então hoje à noite eu vim aqui como profeta do Senhor declarar: tem uma obra nova de Deus para a sua vida, tem um projeto novo de Deus para a sua vida, tem uma mudança de identidade aí vindo, tem uma mudança nova aí chegando para você. Sei que mudança é nova, é até redundante. Tem um projeto novo de Deus para acontecer na minha vida e na sua vida, e tudo será a partir do caminho de volta. Se só tem duas pessoas aqui que querem fazer o caminho de volta, uma sou eu, cadê a outra? Levanta a mão e glorifica a Deus. Estamos precisando fazer o caminho de volta. Se eu quiser ter a marca de Deus na minha vida, se eu quer dizer ter um encontro com Deus que marca a minha vida, eu vou precisar fazer o caminho de volta. Só foi Jacó determinar: eu preciso fazer o caminho de volta. Quando ele determina fazer o caminho de volta, o encontro acontece. Alguém lembra de Elias e Eliseu? Quem lembra diz amém? Elias olhou para Eliseu e disse: eu tenho um negócio para te dizer, eu vou ser arrebatado hoje. Eliseu olha para ele e diz assim: deixa eu te falar, eu não digo uma coisa dessa não. Aí Elias disse: é verdade, hoje eu vou ser arrebatado, mas vou te dar o direito a fazer um pedido. O que é que tu queres aí? Aí ele vai lá, o menino era besta, e o Eliseu olha para Elias e diz: eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Aí olha o que Elias disse: se você me vir subir, então a capa é tua. Aí eles estavam em Gilgal. De Gilgal eles foram para Betel. De Betel eles foram para Jericó. De Jericó eles foram para Jordão. De Jordão Elias foi arrebatado, a capa caiu. Eliseu colocou a capa, tinha tudo para ali e ir embora para mais longe. Sabe o que foi que Eliseu fez? Já de posse da capa, da unção dobrada, ele volta de Jordão para Jericó. De Jericó ele volta para Betel. De Betel ele volta para Gilgal. Ou seja, ele faz o caminho. Me ajuda? Ele faz o caminho de volta e avisa para a escola de profeta: eu agora estou com a unção de Elias. Olha que coisa linda. O Salmo 126 ele diz assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cântico, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Foi feito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Restaura a nossa sorte, caminho de volta. Restaura a nossa sorte, como as correntes de Negev. Os que sedeiam em lágrimas cegarão com alegria. Agora no versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará. Ou seja, fará o caminho de volta. Quando é que Deus marca a minha vida nestes encontros? É quando eu resolvo fazer o caminho de volta. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Não precisa eu falar, revelar, dizer que Deus está mandando você fazer uma autoanálise. Isso aqui já está claro. Eu vou fazer minha autoanálise e vou procurar em Deus qual é o caminho de volta que eu preciso fazer. Porque eu preciso ser marcado novamente. Alguém mais precisa ser marcado novamente? Então a gente precisa fazer o caminho de volta. Pastor, mas eu não sei aonde foi que eu errei, eu não sei onde foi que eu caí, eu não sei onde foi que eu falhei, eu não sei onde foi que eu errei. O Eliseu disse para, ou o moço disse para Eliseu:
Aonde foi que o ferro caiu? Aonde foi que o ferro caiu? O moço disse: vem cá, Eliseu, vem cá. Ó, o ferro caiu aqui, o ferro caiu aqui, o ferro caiu aqui, o ferro caiu aqui. Vou repetir: o ferro caiu aqui. Na verdade, eu sei aonde o ferro caiu, eu sei aonde o machado caiu, eu sei onde a ferramenta caiu, eu sei aonde a ferramenta caiu. Mas hoje à noite Deus é tão bom que Ele marcou esta madrugada. Do jeito que a madrugada de Jacó foi madrugada que mudou a vida dele, esta madrugada vai mudar a nossa vida. Tudo começa quando eu faço o caminho de volta. Quem entendeu dá um brado de glórias a Deus. Então quando é que os encontros que marcam a minha vida acontecem? Quem quer ser marcado, diga amém. Quando é que os encontros que marcam a minha vida acontecem? Quando eu faço o caminho? Quando eu faço o caminho de volta. Agora diz uma segunda resposta para essa pergunta. Quando é que os encontros acontecem? Quando ele faz o caminho de volta, o encontro acontece. Quando ele faz o caminho de volta, o encontro acontece. Agora a segunda ideia profética. Quando ele chega no rio, ele passa a esposa, ele passa as servas, ele passa os filhos. Gente, diga comigo, gente. Depois ele passa tudo quando lhe pertencia, tudo que ele possuía, ele passa também e fica só. Então ele passa gente e ele passa coisa e fica só. Eu vou repetir: ele passa gente, ele passa coisa e ele fica só. Segunda resposta: quando é que os encontros acontecem? É quando eu abro mão de gente e de coisa. Meu Deus. Eu vou repetir: existem gentes e existem coisas que atrapalham a vida da gente para ter um encontro que marca a gente. Sai um eco aí, vou pegar para quem disse é. Vamos lá: existem gentes e coisas que, se nós não tomarmos cuidado, atrapalham a vida da gente e impede a gente de ter uma madrugada dessa aqui, ó, encontrando-se com aquele que marca, que transforma, que poupa, que salva, que muda, lava, suracandaia, que faz algo novo. E nessa madrugada é a madrugada de algo novo. Alguém está comigo aqui? Pode dar glória de glórias ao Senhor. Maravilha! Aleluia! Agora aliviou a carga. Tinha muita gente, ele passou as pessoas. Abriu mão de gente por um momento, abriu mão de gente. Tinha muita coisa, ele abriu mão das coisas por um momento, porque senão o encontro não acontecia. Escute, você sabia que às vezes, para que Deus marque a minha vida, mude a minha vida, transforme a minha vida, traga uma experiência numa madrugada como esta nova para a minha vida, é necessário abrir mão de gente, é necessário abrir mão de coisa. Eu vou repetir, alguém vai entender. É necessário abrir mão de gente, é necessário abrir mão de coisa. Abrir mão de gente, sabe o que é? É cortar alianças erradas. Eu vou repetir: é cortar alianças erradas. Tem pessoas que mais atrapalham do que favorecem, tem pessoas que mais atrapalham do que ajudam, tem pessoas que às vezes até batem palma para os projetos que a gente revela para eles na maior inocência do mundo, mas por dentro eles estão dizendo que aquilo não vai acontecer, que a gente não tem condições para aquilo, que o nosso sobrenome não é de peso, que nós não temos status e nem posição social para alcançar aquilo. Mas hoje à noite eu vim declarar uma palavra profética para alguém que está aqui. Hoje é noite de crentes aqui, alcançar o inatingível, o inalcançável. Hoje é noite que você sai daqui, ainda que mancando, mas saindo abençoado, ainda que alguém mancando, mas saindo daqui abençoado. Hoje é a madrugada que você abre mão de tudo aquilo que atrapalha, que obstaculariza, aquilo que tem impedido você de servir a Deus melhor, de você ser mais excelente no seu ministério, cantar melhor, pregar melhor, fazer melhor. Hoje é noite de você dar marcha por um tempo. Por quê? Porque o que Deus tem para fazer para a sua vida é você e Ele, é Ele e você. Alguém está comigo aqui? Hello, Pai Senhor, dá glória de Deus. Às vezes, para que encontros com Deus aconteçam e que marquem a minha vida,
eu e você vamos mais adiante. E eu tenho algo para te dizer que este moço não pode ouvir. Pastor Gregório às vezes escuta no quarto um negócio que Deus só falou para a gente. E a gente sobe em cima do telhado e sai gritando para todo mundo. Se fosse para todo mundo saber, ele tinha revelado na rede social, para todo mundo sabendo. Não era para todo mundo saber, era só para você e ele saber. Eu vou repetir, é só para você e ele saber. Ah, pastor, eu não sei que deserto é esse que eu estou enfrentando. Eu tinha tanto amigo, todos viraram as costas. Eu tinha tantos amigos, parece que eles nem lembram mais de mim. Eles não faltavam na minha vida. Hoje, parece que eles sumiram de mim. Deixa eu te falar um negócio. Ah, eu demorei a aprender uma lição. Qual lição? A melhor coisa que existe é quando alguém vira as costas para a gente. Quando alguém vira as costas para a gente, é coisa gostosa. Eu vou te falar por quê. Porque na verdade, quando eles viram as costas para a gente, eles estão dando a oportunidade de Deus trabalhar na gente sem eles assistirem. Eu vou repetir. Eles estão dando a oportunidade de Deus trabalhar em nós sem eles perceberem, sem eles observarem. De repente Deus muda a nossa vida, muda a nossa história e nos põe novamente no cenário. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado na nossa vida. Então, para que o encontro que marca a minha vida aconteça, às vezes é preciso abrir mão de gente. E às vezes é preciso abrir mão de coisas. Já é difícil abrir mão de gente. Como é difícil abrir mão de coisa. Uma coisa é você não ter nada e vir por tudo. Outra coisa é você ter tudo e vir por nada. Mas tem um grande segredo. Quando você tem tudo, você não aprende nada. Meu Deus! Você entendeu o restante? Quando você está no nada, você aprende tudo. Meu Deus! Não foi o diabo quem tirou gente de você. Não foi o diabo quem tirou coisa de você. Foi Deus que afastou gente e talvez tirou coisa de você. Porque Deus tem algo muito mais excelente, muito mais poderoso, muito mais excepcional na sua vida. E foi preciso enfiar no meu murmurinho. Maravilha! Permita essa expressão, no meio da muvuca que não estava vivendo, nem a voz de Deus podia entender. Era a cara da sua maravilha. Ele foi lá e tirou você da muvuca, tirou você do murmurinho. Para quê? Só para poder se revelar para ti, para a glória e honra do nome dele. Alguém pode dizer amém por isso, irmão? Escute o que eu vou dizer. Quero você ter alçado os voos bem mais altos. Quero você estar vivendo outros níveis. Quero você estar vivendo em todas as áreas da sua vida outros patamares. E por que ainda não? Porque tem gente que tem coisa. Aquele ter pastores, a gente já não tem mais. Escuta, altar público, todo mundo quer. Porque altar público dá ibope. Quantas pessoas estão aqui hoje presencialmente e outras online que assistirão no futuro? Altar público dá ibope. Mas quem sustenta o altar público de muita gente é o segredo. Se tiver público sem secreto, o público está fadado ao fracasso. Mas se tiver um secreto, ainda que não tenha um público, no tempo certo Deus vai dar um altar público. Agora, se tiver um altar público e tiver um secreto, o seu altar público será sustentado pelo secreto. Quem dizer que pode dar glória a Deus? Sabe onde é que Deus mora? Descobri um dia desse onde é que Deus mora. Depois de 31 anos de crente, vou te falar onde é que Deus mora. Tu colorais. Entra no teu quarto e ora em segredo. Agora olha lá. E o teu Deus que está no secreto. Onde é que Deus mora? Aleluia! No secreto. Vou repetir, onde é que Deus mora? No secreto. E no secreto não cabe muita gente. No secreto não tem lugar para mais ninguém. No secreto
irmão. E olha o que é que Davi disse: eu olho para a esquerda, ninguém me vê. Eu olho para a direita, ninguém me conhece. Salmo 142. Eu olho para a esquerda, ninguém me vê. Eu olho para a direita, ninguém me conhece. Não há ninguém que cuide da minha alma. Pois é, mas Davi ele saiu para o trono. Grande Deus. Vou repetir, sabe, glória a Deus ali. Davi ele saiu para o trono. Não é no secreto, é no sozinho. É quando eu abro mão por um tempo de gente e de coisas que Deus vem e marca a minha vida. E o nome dele é exaltado. Alguém pode dar glória ao Senhor? Aleluia. Terceira resposta para esta pergunta. Quando é que os encontros que marcam a minha vida acontecem? Primeiro, quando eu faço o caminho de volta. Segundo, quando eu abro mão de gente e de coisas. Agora, em terceiro lugar, quando é que os encontros que marcam a minha vida acontecem? Jesus amado, segura essa, irmão. Quando é que esses encontros acontecem? A Bíblia diz que ele passa o val de Jabó. Ele passa o quê? O val. A mesma raiz da palavra vale. Vale. O que é val? Jabó é o nome do rio. O que é val? Val é a parte rasa do rio. É a parte baixa do rio. Vale é embaixo ou em cima? Embaixo. Val é a parte rasa do rio. Então, você sabe quando foi que o encontro aconteceu? Não foi quando ele estava nadando no profundo. Foi quando ele estava passando pelas partes rasas. Eu não sei se teve alguém aqui que já passou pelas partes rasas da vida. Pastor, o que é passar pela parte rasa? É aquela parte que você quase beija a lona. Não sei se alguém aqui já quase beijou a lona. Deixa eu ouvir aqui. Deixa eu ouvir o grito de quem quase já beijou a lona. De vez em sempre, a gente passa pelos vales da vida. Olha o que Ezequiel disse: quando eu estava no vale, eu tive visões de Deus. Quando ele estava no vale, cheio de ossos secos, o Senhor perguntou assim para ele: e aí, poderão viver estes ossos? Ele olhou assim e disse: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Aí o Senhor disse: não sei o que sei. Abre a tua boca e profetiza para estes ossos. Põe em pé e um exército poderoso se forma. Eu fiquei pensando: olha, por que aqueles ossos não estavam enterrados? Esses dias eu estava ouvindo um pregador dizer isso, eu achei aquilo interessante. Por que aqueles ossos, lugar de osso é enterrado? Por que aqueles ossos não estavam enterrados? Porque Deus não sepulta. Deus não enterra quem Ele ainda vai colocar de pé para realizar uma grande obra. Eu vou repetir: Deus não enterra quem Ele ainda tem propósito. Deus não enterra quem ainda Ele tem planos. E você que hoje à noite veio aqui, você pode até estar passando pelo val, pode até estar passando pelo vale, mas você não morreu, você está vivo. Você não morreu, você está vivo. Você não está enterrado. Deus ainda tem negócio com a sua vida. E é neste vale que Deus vai fazer um encontro que vai marcar a sua vida. Aleluia. Quem lembra de José diz amém? 10 irmãos de José. José conheceu os 10, mas os 10 não conheceram. José sabia que eram 12. Perguntou: tem mais alguém? Um dos 10 disse: tem mais um, o caçula. Papai não deixou trazer. José conta: 10 mais 1, 11. Mas José sabia que eram 12. Aí José pergunta: não tem mais nenhum, não? Aí se levanta um e olhando para José, diz assim: senhor, olhando para José, irmão de José, olhando para José, diz: tinha um chamado José. Aí José pergunta para o irmão de José: e cadê o José? Aí o irmão de José, olhando para José, sem saber que era José, diz: o José morreu. O José morreu. Olhando para José, dizendo que José tinha morrido. Segura essa, se tu ainda está aí como um peteca que tu é. Quem está morto na boca dos irmãos ainda está vivo na mão de Deus.
resposta. É quarta? Acho que é quarta. Vamos lá. A quarta resposta a esta pergunta: quando é que os encontros acontecem? Quando eu faço também de bom. Quando eu abro mão de gente e de coisas. Quando eu passo pelos vales da vida, são ali que os encontros acontecem. Agora a quarta resposta: aparece um varão e parte com o confronto. Parte com o confronto. E Jacó arrega. Não conhece essa expressão não? Jacó foge. Jacó vai para cima. Jacó aceitou o desafio. Jacó aceitou o confronto. Você sabe quando é que os encontros acontecem? É quando a gente aceita o confronto. Hashtag pronto, falei. Vou repetir. Sabe quando é que os encontros acontecem? Quando a gente aceita o confronto. A geração de hoje não quer mais aceitar o confronto. Mas estou falando agora com todo respeito dessa experiência de alguém que quis cantar porque não estava no nome da programação. Me lembrei dos serafins. Tinham 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. O rosto estava coberto, mas a boca não. A boca adorava. Santo, 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 Senhor dos exércitos da terra, está cheio da sua glória. Mas o rosto estava coberto. O rosto não estava aparecendo, mas adorava. O rosto não estava aparecendo, mas adorava. Quem disse que o teu rosto precisa aparecer no cartaz para adorar? Quem disse que o teu rosto precisa aparecer no banner para você adorar? Então aproveita agora aqui, ó, em nome de Jesus. A igreja brasileira hoje não aceita o confronto, mas deixa eu te falar, as mudanças profundas que Deus opera em mim é quando ele me confronta. E eu vou até te dizer, escuta isso. Se você não gosta de ser confrontado por alguém, que na verdade ninguém gosta, sim ou não? Confronta você. Vai pro espelho e diz: Alexandre, você continua fazendo a mesma coisa. Você não tem vergonha, não tem que fez um voto diante de Deus. Sendo que a tua vida seja diferente. Já que tu não quer aceitar o confronto dos outros, aceita o teu. O Alexandre tem tanta coisa para dizer para o Alexandre, mas às vezes eu não tenho tempo para mim. Às vezes eu não faço a mesa redonda do eu. Quando foi a última vez que tu fez a mesa redonda do eu? Tu e tu. Quando foi a última vez que tu conversou com tu? Entendeu agora? Quando foi a última vez que tu conversou com tu? Já que tu não aceita confronto de ninguém, confronte você mesmo. A ideia aqui qual é? Os encontros profundos que Deus traz a mim, que marcam a minha vida, não vem com bálsamo de Gileade, não vem com tapinha nas costas. As mudanças marcantes da minha vida vêm com Deus me confrontando. E claro, de primeiro não aceito. Quando o varão partiu para cima de Jacó, Jacó aceitou? Jacó partiu para cima também. Mas quando ele descobriu que era Deus, porque olha só, quando a gente briga com alguém, a gente quer esse alguém perto ou longe? A gente quer esse alguém perto ou longe? Longe. Então se Jacó estava brigando com ele, Jacó queria longe. Só que no meio da briga, Jacó descobriu que era Deus. Aí o que ele antes queria longe, se agarrou e disse: vai mais não. Porque a gente só luta contra Deus enquanto não descobre que é Ele. Porque quando a gente descobre que é Ele, a gente agarra e diz: não vai sair daqui enquanto não me abençoar. Não vai sair daqui enquanto não me
marcam a minha vida acontecem. Vou dizer quando. O varão só se viu livre quando tocou na articulação de Jacó. Quando mexeu na juntura da coxa. Vou melhorar. Quando mexeu na estrutura, a ponto de Jacó desabar. Você sabe quando é que os encontros que marcam a nossa vida acontecem? Maria Clara, né? Quando a gente permite Deus mexer com a nossa estrutura. E a gente é intocável. A gente não deixa Deus mexer com a nossa estrutura. Para a mudança que o sítio Canaã teve que passar nos últimos 25 anos, Deus mexeu ou não na estrutura? E ainda está mexendo. Você entendeu por que você está apanhando? Você entendeu por que esses dias têm sido difíceis? Você entendeu agora por que está doendo tanto? É porque Deus está mexendo na estrutura. E por que Deus está mexendo na estrutura? Porque Deus vai transformar você em... Você não vai ser uma pessoa, você vai ser uma marca. Você não vai ser um indivíduo, você vai ser uma nação. Alguém pode dar glória a Deus? Uma pessoa, se for como eu, peso 84 quilos, uma nação pesa muito. Para suportar uma nação tem que ter estrutura. Pastor, por que Deus está mexendo na minha estrutura? Porque está vindo algo pesado de Deus aí para ser entregue na sua vida. Me recebe, me recebe, me recebe. Está vindo algo pesado. Deus vai entregar algo tão grande na tua mão, tão pesado na tua mão, que é necessário ele mexer na sua estrutura. Cadê os que podem dar glória essa noite? Muitos anos atrás, em 97, eu morava numa casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Na verdade, ela tinha teto, mas ela não tinha reboco, ela não tinha parede, desculpa, não tinha porta de colocar madeira e encostar o sofá. Não tinha laje, piso. Em cima da casa do meu irmão, eu era pastor de uma igreja, que a gente tinha mais condições de pagar o aluguel, e eu tinha que sair dali. Até que o pastor disse: não, você vai morar aqui. Quando você for pastor, não, você não vai pagar aluguel não. E Paulo e eu moramos lá nessa casa. Uma quinta-feira íamos para um culto. Para minha sogra era de culto e para minha sogra já almoçar. No caminho eu encontrei uma casa, um sobrado, 2 carros na garagem, e eu sou daí tocando. Eu olhei e espraguejei aquela casa. Eu disse: como é que eu sou pastor e moro numa casa daquela? E esse crente que eu conheço mora aqui desse jeito. Olha o que eu disse. Fui para minha sogra, almoçamos, voltamos para o culto. No caminho eu disse: Paulo, vamos passar na Jo, uma amiga nossa, para a gente orar. De repente a Jo começa a orar: Senhor meu Deus, meu Pai, solta uma rajada de língua, põe a mão na minha cabeça e diz: meu servo, vamos conversar. Eu ouvi todas as tuas murmurações do caminho, conheço todas as tuas necessidades, posso supri-las agora, mas isto eu não vou fazer. E te digo por que eu não vou fazer. Porque se eu fizer isso agora, eu vou te perder. E eu não quero te perder. Tu não tem estrutura ainda para receber o que eu tenho para te dar. Enquanto tu morar nesta cidade, tu só terá escape. Eu tenho 30 anos de casado, foram 29 mudanças. Só escape. Até que eu vim para em Guarulhos. E há 12 anos eu ganhei uma casa. Glória a Deus. 5 de largura, 22 de fundo. 5 de largura, 22 de fundo. Vezes 3. Eu acho que eu já tenho estrutura.
demorando. Não está demorando, Deus está te sustentando. Glória a Deus. Deus está te solidificando. Sabe aquela promessa que eu te fez? Parece que até está tão distante. Não está não. É tão grande que se for da tua mão agora, tu desaba. Aí ele vai mexer na tua estrutura. Para o nome de peso vir sobre você. Alguém pode dar glória a Deus? Encerra dizendo. Em último lugar, quando é que os encontros acontecem? Quando os encontros acontecem? Em último lugar, o varão olha para Jacó e pergunta: qual o teu nome? Eu sei que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Em cima da hora, o anjo ou Jacó já disse: é Jacó. Mas eu imagino que quando o anjo ou quando o varão pergunta qual o teu nome, eu imagino que Jacó demorou um pouquinho e pensou. A última vez que me fizeram essa pergunta não deu certo. Era o pai dele, mas ele perguntou: qual é teu nome? Ele disse: esse homem aqui não é da terra, esse homem aqui é do céu, não dá para enganar. Ele enche o peito e diz: eu vou dizer que eu sou. Eu sou Jacó. Você sabe quando é que os encontros acontecem? Em último lugar, sabe quando os encontros acontecem? Quando eu assumo a minha identidade. Aleluia. Quando eu assumo quem eu sou. Aleluia. Olha o fariseu e o publicano, os dois foram lá no templo. O fariseu nem dobrou o joelho, abriu a boca e disse: graças te dou, porque eu não sou como este miserável pecador que está ali. O publicano nem teve nem coragem de levantar os olhos aos céus, com o rosto prostrado. Ele disse: Deus, tudo isso que ele disse é verdade. Eu não passo de um miserável pecador, mas tenha misericórdia da minha vida. A Bíblia diz que o publicano volta para casa recompensado. Sabe por quê? Porque ele reconheceu a sua identidade. E agora Jacó reconhece a sua identidade e diz: eu sou Jacó. O anjo olha para ele e diz: pois tu não serás mais Jacó, tu serás Israel. Escuta o que eu vou te dizer e eu oro contigo. Jacó teve 3 nomes. Quantos nomes? 3. Quando ele nasceu agarrado. E o vocábulo Jacó, do hebraico Yaquer, não tem nada a ver com enganador. Jacó não significa enganador. Jacó significa aquele que agarra. Yaquer, aquele que agarra. Quando ele nasce, os pais olham: você viu? Viu. Agarrou? Foi. Jacó. Pronto. Então o primeiro nome que Jacó recebe: Jacó. Segundo nome que Jacó tem, o pai quando pergunta: qual é o seu nome? Aí ele diz: meu nome é Esaú. Terceiro nome que Jacó recebe: como é teu nome? Jacó. Não será mais Jacó, teu nome agora vai ser Israel. Jacó, Esaú e Israel. Quem era Jacó? Era aquele que as pessoas se projetaram para ele ser. Vai ser Jacó. Quem era Esaú? Era aquele que ele projetava ser. Quem é Israel? É aquele que Deus projetou para que ele fosse. Eu termino dizendo que você não será aquilo que as pessoas projetaram para que você seja. Você não será aquilo que você mesmo está projetando para ser. É muito melhor você vai ser aquilo que Deus projetou. Fica de pé, vai. Você vai ser aquilo que Deus projetou para você ser. Você não vai ser aquilo que os outros projetaram para você ser. Você não vai ser aquele que você até projetou para ser. Você vai ser aquele que Deus projetou para que você seja. Quem pode dar glórias a Deus por isso? Esta noite. Toda essa história que eu contei para você aconteceu numa madrugada. Naquela mesma noite. Aquela mesma. Tudo isso que eu acabei de trazer como lições aqui pode acontecer. Vai acontecer nesta mesma
juntamente contigo. Vocês devem ser, pastor Gregório, vocês devem ter um estilo peculiar de terminar a vida. Mas eu quero fazer uma oração pela aplicação desta palavra na nossa vida. Porque Deus vai marcar pessoas aqui hoje. E não vai depender da tua reação agora. É um processo. Não vai ser agora. Mas vai começar agora. Não vai ser agora, mas vai começar agora. É um processo. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Eu não sei que tipo de mudança tu está precisando, esperando. Eu sei as minhas. Abaraçura, bacana, amado da minha alma. Tira a baixura, calabaranto de Aleluia. Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Glória. Senhor, que era e que há de vir, Deus Todo-Poderoso. Como nós precisamos de um encontro que marca a nossa vida. Como nós estamos precisando de uma experiência pessoal capaz de tomar a nossa vida e mudar o nosso rumo, o nosso destino. Eu quero interceder por cada irmão e cada irmã que hoje à noite está aqui. Que o Senhor venha estender a sua mão de poder sobre os teus filhos, sobre as tuas servas e servos. Que nesta noite o Senhor venha fazer conosco como fez com Jacó. Nós queremos sair daqui diferentes, nós queremos sair daqui mudados, nós queremos sair daqui transformados. Assim como naquela madrugada tu fizeste algo novo em Jacó, nesta madrugada faça algo novo em nós. Mudanças profundas em nós. No nome de Jesus, tudo aquilo que foi liberado, que seja cumprido cabalmente pelas nossas vidas, para que possamos viver toda a novidade que o Senhor tem para nós, para que possamos viver toda a mudança que o Senhor tem para nós. Toma a vida do pastor Gregório em tuas mãos, toma toda esta vigília do sítio Canaã, toma toda a equipe, meu Pai, que trabalha juntamente com o teu filho. Esse trabalho que está sendo preparado para junho, envia todos os recursos necessários, toda a estrutura necessária, para que esse lugar seja marcado como o Senhor sempre tem marcado. Faça coisa nova em favor do teu povo e da tua igreja. É o que a nossa oração te pede esta noite e já te agradece. No poderoso nome de Jesus, todos aqueles que creem, digam amém. Só os que serão transformados nesta madrugada. Tenha o melhor glória que você puder dar a Deus. Aplauda o nome de Jesus, ele merece. Bem forte, bem alegre. Sempre adorando o nome de Jesus. Pastor Gregório, obrigado. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe a todos quantos aqui estão. Só uma vida rapidão, segundos. Eu escrevi um livro um tempo atrás e eu tenho algumas unidades que eu trouxe que sobraram dessa viagem do Ceará. Sobraram mesmo, na verdade. Eu levei 300, todos os livros que eu tinha, eu tinha 350 livros. Sobrou algumas unidades desse livro. E eu escrevi um livro intitulado Destruidores de Casamentos. Um livrinho fácil de ler, uma leitura gostosa. E aqui eu falo sobre 13 destruidores de casamentos. O primeiro é excesso de compromisso. O 13º, interferências religiosas. Os outros 11, só levando. Você leva, você aprende. Valor insignificante para o que tem aqui. Você dá uma oferta, isso aqui, eu não vivo disto, eu vivo para isto, é diferente. Tem gente que vive disto, e nada contra quem vive disto. Eu vivo para isto. Você dá uma oferta de R$10 e leva um desse para sua casa. Leva 5, 10, 15, 20, avisa outras pessoas. Eu tenho certeza que talvez não vá fazer muita diferença nas minhas questões das próximas horas, mas pode fazer muita diferença na sua vida, no seu relacionamento, no relacionamento de alguém que você conhece. Você pode crer nisso. Receba o pastor Gregório aplaudindo a Jesus. Deus abençoe e muito obrigado.
oração, ore pela gente, viu, irmão? Coloca aí a vigília de filho já em oração. Vai ser uma festa comemorativa. 25 anos de vigília. Só para terminar aqui, dos 7 que Deus falou há 20 anos atrás. É mais ou menos isso que Deus falou. Nunca pedi para Deus matar ninguém, porque o crente não pode fazer isso. Nossa oração, nós somos só da Bíblia, né? Nós somos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Nunca orei para isso. Mas dos 7 já desceram 5. Os outros 2 eu não sei, porque Deus falou que eram 7. E esses dias eu falei, meu Deus, e Deus foi me trazendo à memória os 5 que partiram. Por que eles partiram? Porque tentaram mexer naquilo que é de Deus, não naquilo que é meu, naquilo que é de Deus. E ninguém mexe naquilo que é de Deus, ninguém. Só para terminar, vou contar um testemunho. A nossa igreja no Jardim Cumprido, 2 irmãos moravam lá. Os pais faleceram e os irmãos continuaram lá. E um deles colocou no coração: eu vou fechar essa igreja. Foi no Ministério Público, fez abaixo-assinado, pegou pessoas que nem moravam lá na Redondeza, de outros lugares, até longe de Guarulhos, e fez um baita abaixo-assinado com mais assinatura. E o promotor mandou fazer levantar o muro, gastou muito dinheiro lá, né? Aí o Ministério Brasileiro teve que levantar os muros, fazer tratamento acústico, e ele continuou com isso, no mesmo propósito. Eu quero essa igreja fechada. Quando foi um dia, pastor, ele levantou, primeira coisa que ele fez, ele pôs a mão aqui, sentiu uma dor. Isso 8 horas da manhã, meio-dia, ele estava partindo para a eternidade. Porque foi mexer naquilo que é de Deus. A igreja é de Deus, não é do. A igreja é de Deus. E o irmão dele, quando viu isso, não demorou um mês, foi na igreja aceitou Jesus, até não está. Mas aquele que falou, eu vou fechar, falou, eu quero que essa igreja feche. Ninguém fecha a porta que Deus sabe. Esse é inteligente, né? Aí ele foi para a igreja, aceitou Jesus. Aí quando o pastor Clementino foi lá um dia no Faricobica, a irmã veio do seu irmão, Deus matou. Ele falou, não, Deus não mata, matou, porque ele queria ter sido da igreja. Não se mexe com a obra de Deus, não se mexe. É melhor ficar quietinho, sofrer às vezes calado, mas jamais se levantar contra a obra de Deus, porque é de Deus, não é do homem. Amém? O pastor vai orar e ministrar a bênção apostólica. Irmão, Pai Senhor, oremos, Senhor nosso Deus, Pai, gostaria de agradecer.